Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar a respeito do filme Castelo de Vidro, um filme baseado em uma história real. E que história, viu? Nossa, esse filme eu convido você a assistir. E se você ainda não assistiu ao filme Castelo de Vidro, eu peço para você não assistir o meu vídeo agora, porque provavelmente no meio do caminho eu vou falar alguma história, algum spoiler e eu não sei se você vai gostar. Então eu já deixo precavido para você entender e trazer também que eu posso falar alguma coisa que vai revelar aí uma situação. O Castelo de Vidro conta a história da Janet Walls e da sua família. Uma família muito desestabilizada, com um pai que faz uso de bebidas e que está em constante mudança de casa por conta também das suas mudanças de trabalho. O álcool tem influenciado muito, né, a vida, né, do Rex, do pai, e por conta dessa bebida, ele vai saindo do trabalho e vai buscando outros lugares para morar. Isso traz uma instabilidade muito grande dentro do sistema. E a sua esposa, né, a Rosemary, ela meio que é cúmplice, né? Ela é companheira também, né, desse marido nessas andanças de mudanças aí de casas. E eles falam, né? E eu acho isso muito interessante, até por conta, né, do imaginário da criança, né, dos quatro filhos, eles sempre dizem, né, e fazem isso com muita alegria, né, que cada mudança é uma aventura. Então, eles colocam também dentro desse imaginário, né, a alegria, né, de poder desfrutar ali com cada criança, com cada filho, a possibilidade de fazer desse momento um momento de alegria, um momento de aventura, um momento que possa realmente se descontrair, né, dentro daquele momento, né, que para o mundo adulto, não, de novo nós vamos mudar, de novo nós vamos mudar. O filme então começa já com a Janete, em um lugar importante, sentada ali com a pose muito bacana, uma roupa muito bonita, conversando, né, com mais três pessoas na mesa, sendo que uma dessas pessoas é o seu namorado. E ali naquele momento ela começa a falar e a conversar, e o namorado David, né, faz um comentário a respeito da família dela, e depois no carro ela fala com ele assim: as mentiras da minha família, deixa que eu conto. Então, de uma certa forma, tinha uma vergonha ali a respeito dessas histórias familiares, dessa postura desse pai, da postura dessa mãe, e que traziam ali, né, para Janete um lugar de. Deixa eu deixar um pouquinho aqui de lado essas histórias, deixa eu mentir um pouco mais, tá? E aí remete, né? O filme várias vezes faz isso, né? Uma situação do presente com uma situação do passado. Então, isso acontece várias vezes. Mas eu quero trazer esses pontos importantes para vocês, para dar uma resumida no filme e trazer um olhar sistêmico também sobre esse filme, tá? Então, trazendo, né, a realidade dessa família, né, da família Rex, Rosemary e os quatro filhos, sendo que Janete é a segunda filha, e que conta a história, né? Essa história do Castelo de Vidro é dentro da visão da Janete, tá? Eu não quero estender muito, tá, gente? Mas o filme é tão legal. Espero trazer mais resumido, tá bom? Para iniciar, o título Castelo de Vidro, né? Castelo de Vidro era um sonho muito imaginativo desse pai do Rex, e ele desenhava super bem, tá, gente? Tem a planta do castelo, né? Que são lindas as plantas, os desenhos e tal. E ele tinha um sonho de construir esse castelo, tá? Então era algo também que era muito presente dentro da casa, o sonho de construir esse castelo. E a Janete era uma criança muito próxima a esse pai e que, de uma certa forma, também sonhava junto com ele. Só que esse castelo ele nunca foi construído. E no meio do filme, né, o pai falava: não, nós temos que achar um terreno perfeito, né, um momento perfeito para construí-lo, né? Então, eles acharam um terreno e os filhos começaram a tirar a terra para começar, né, o alicerce daquele castelo. Os filhos fizeram isso, tá? É, Só que esse castelo nunca foi construído. E eu pensei também, né, de trazendo, né, para o olhar familiar,
que o castelo de vidro também eram as relações, né, dessas pessoas. Eram relações que tinham a beleza, a alegria, mas que também eram muito frágil. As relações eram frágeis. Eram de vidro, né? Porque o vidro, qualquer coisinha quebra, né? E essas relações familiares também eram assim, tá? Elas eram muito frágeis. Então eu achei interessante, né, esse castelo de vidro que era um sonho do pai, né, mas trazendo, tá, dentro do meu olhar, né, claro, trazendo essa questão dessa fragilidade também, ao mesmo tempo que é um castelo que é grande, que é bonito, né, que tem um lugar ali, né, de ser visto, mas tem essa fragilidade do vidro, tá? Falando um pouquinho sobre o pai, né? Então, o pai, ele é um alcoolizado. A mãe, ela é uma artista que pinta, né, obras. E o pai foi um homem que trouxe é, uma grande força para essa mulher, né? Onde ele coloca também que as obras-primas, né, dessa esposa deveriam estar sendo expostas, tá? Mas ela nunca conseguiu, né, essa exposição das suas obras, tá? A mãe tem algum momento que eu acho que ela está dissociada da realidade. Tem alguns momentos que parece que ela não, parece que ela não está enxergando aquilo ali, ou então enxergou e foi e continuou falando de café, tipo assim, sabe? Uma situação com o filho dela, onde a avó bate no filho, ela, né? É a Janete, né, que traz ali, opa, não fala isso, não faz isso com meu irmão, né? E a mãe e o pai ali, tá? Então, algumas situações aconteceram, né? Por isso que eu falo assim, gente, essa mulher tá fora ali, né? Deve ter uma condição ali meio dissociada. Mas isso também é a minha percepção, tá bom? E a Janete, que é a principal do filme, ela é a segunda filha. E desde o início, ela fica nessa lugar de uma filha parentificada. E o que que é isso, gente? É quando a filha, é quando a filha fica no lugar de cuidadora dos seus pais. E em muitos momentos, a, a Janete ficou nesse lugar de cuidar desses pais. Então, ela tinha uma maturidade, um lugar muito forte, né, de observar o, o andamento da casa, a situação da casa, a ponto realmente, né, de trazer, né, a possibilidade de olhar além e trazer o cuidado necessário. Né? Quantas e quantas vezes, em momentos ali, né, da situação da casa, ela falava: nós estamos com fome. O que que nós vamos fazer? Tá? E a Janete também até trouxe, né, uma manteiga com açúcar para a irmã, porque ela estava com fome. E é essa irmã quem procurava a Janete para fome, né, para trazer ali um cuidado para ela em relação à fome. Então, a Janete ocupa muito esse lugar desse cuidado, tá? E tem um momento ali onde tem uma situação do casal e eles estão alcoolizados, eles começam a brigar e de repente eles começam também a trocar carinhos. E ali depois dessa cena, né, a Janete fala assim: olha, eles não vão mudar. Então nós temos que dar um jeito de sair daqui. Então eles se unem, né? O sistema fraternal ele se une, né? Como uma forma realmente de desenvolver-se para sair desse lugar, já que esses pais não seriam capazes de cuidar nem deles mesmos, tá? Então a Janete toma essa frente, né? De cuidar desses irmãos para que eles possam estudar, ter trabalho, ganhar um dinheiro e realmente construir a vida deles. E de que uma certa forma isso deu certo, tá? A irmã Lauren foi a primeira a sair. E é muito interessante, né, uma cena onde a Lauren, ela entrega um cofrinho um porquinho, né, de cofrinho para Janete. E ela fala, olha, isso aqui eu comecei, mas você vai juntar esse dinheiro para a gente se encontrar. E a Janete trabalhou muito e conseguiu uma boa quantia ali de dinheiro, né? E é muito interessante que ela pega, né, esse cofrinho, ela balança e ela fala: isso é o som da liberdade. Então, ali naquele momento da escassez, né, da falta de dinheiro que esses pais tinham e não faziam muito esforço para ter realmente dinheiro, a mãe parecia mais preocupada nesse sentido. Mas eles não tinham, né, essa questão de dinheiro, então era muito escasso realmente, né?
de passar fome, de não ter luz, de não ter água, tá? Eles até me falaram, algumas pessoas me falaram, que o livro ele conta muito mais detalhe do que o próprio filme. Eu não li o livro, tá? Mas que diz que o livro é ainda mais triste, né? Eles relatam muito mais situações, né, de ficar até 3 dias sem tomar banho, de passarem dias também sem ter o que comer. E o pai, quando tinha algum dinheiro, ele não comprava comida, ele comprava bebida, tá? Então, várias situações do pai alcoolizado, onde a Janete teve que também, né, cuidar desse pai e para fazer promessas também para esse pai. Um outro ponto importante também que acontece é um abuso, onde essa avó paterna abusa do seu próprio filho, que é o Rex, que é o pai da Janete, mas em um momento também ela abusa do irmão da Janete. Então, isso também fica marcado, né? Esse abuso geracional, né? Então, aconteceu com o pai e aconteceu com o filho também. Então, é um tema que não é falado, né? Não é permitido falar, né? A Janete até tentou conversar e falar a respeito desse abuso, mas não deram abertura para ela. E a gente pode imaginar que por conta desse abuso, né, o Rex, né, passou a fazer uso ali do álcool, tá? Mas é uma suposição também, né, e que não tem comprovação disso, tá? Mas é uma suposição, tá bom? Dentro da história geral, né, os filhos conseguem, né, sair dessa casa, e fazer e construir a sua própria vida. E ali no momento do noivado da Janete, ela não convida esses pais, mas esses pais aparecem com o intuito de pedir dinheiro emprestado. E tem essa, gente, tem esse momento que eu falo assim, não é possível que aconteceu isso. A mãe pede dinheiro emprestado para comprar a parte do tio, porque essa mãe tinha um irmão que a mãe dela morreu e deixou a herança, deixou uma casa, um terreno, e ela queria comprar a parte do irmão. Aí a Janete pergunta, quanto que é? Aí ela falou assim, 1 milhão. Aí a Janete falou assim: então a senhora está querendo me dizer que a minha avó morreu quando eu tinha 11 anos e você tinha esse 1 milhão, porque se a terra do meu tio vale 1 milhão, a sua também vale. Você já pensou como a nossa vida seria diferente? E eu fiquei assim, gente, seria muito diferente, né? Porque imagina você ter 1 milhão. E olha como que ela passava, né? Ela via vários momentos de escassez dentro da história dela, né? A única coisa que tem para comer é o quê? Manteiga com açúcar. Então você imagina você, né, ter 1 milhão na sua conta, né? Assim, vamos dizer assim, né? De bens, né? Não tem na conta, mas tem de bens, mas você não usufruiu disso, tá? Então isso marca também, né? Um período muito importante ali, um momento muito importante, porque a Janete, ali naquele momento, ela começa a gritar com o pai e com a mãe, principalmente com o pai, né? Porque ele começa a desafiá-la também ali naquele momento, né, na festa do noivado, e ela manda esse pai calar a boca. Ela grita, para de falar, né? Então isso também marca, né, o momento desse noivado e da relação dela com o pai, onde ele naquele momento ela não quer vê-lo nunca mais, e esse pai vai embora. Passa um tempo, né, e essa mãe entra em contato falando que desde aquele dia esse pai não não falava. Aí os irmãos, né? Aí ela fala, né, uma frase que a mãe fala assim: vai lá despedir do seu pai. Aí ela fala assim: mãe, eu já despedi do meu pai há muito tempo, né? Então eu achei assim muito comovente, sabe, essa hora. E aí os irmãos também falam para Janete, né, entrar em contato com esse pai. E ela fala que não ia entrar e tal. E em um determinado momento ela está em um outro jantar, né, com o noivo num lugar muito requintado, né, e com mais duas pessoas ali e o noivo. E eles começam a falar sobre a história, sobre a vida, e ela entra em contato com esse pai, né, esse pai interno dela. E ela vai para o banheiro e ali ela integra aquele pai. Ela lembra de como esse pai era inteligente, esse pai era forte, esse pai era alegre, né? Esse pai era um homem muito positivo, né, de acreditar mesmo que as coisas iriam acontecer. E ela dá uma coisa nela para visitar esse pai. E ela visita esse pai. Os pais, naquela época, eles moravam em um prédio abandonado.
Então ela foi, né, nesse prédio abandonado e teve essa visita ali com o pai. E foi um momento muito bonito. Essa parte eu também chorei bastante, tá, gente? Já vou dizendo que eu já chorei muito. E a fotografia, fantástica. Ela sentada na cama, o pai deitado na cama e as obras da mãe ali na parede. É fenomenal a fotografia. E ali ela começa a conversar com o pai, né? E a falar com ele sobre as coisas. Eles começam a conversar e um vai complementando, né, a história que o outro está contando. Então foi um momento muito legal. E aí o pai fala, né, que ele tinha demônios, né, e ele em todo tempo ele quis caçar demônios, mas que o demônio estava dentro dele. E que ele se arrepende de muitas coisas, daquilo que ele fez, né, ou deixou de fazer, né, dentro da família. E ele fala uma frase muito linda, né, que nenhum filho precisa carregar os pais nas costas. Né? Então, isso ficou muito marcante, que eu chorei horrores também nessa hora, né? Porque, igual eu falei com vocês, né? Dessa filha parentificada diante desses pais negligentes, diante desses pais ausentes, desses pais nômades, né? Como que tinha essa dificuldade desse olhar, desse cuidado dos pais em relação aos seus próprios filhos, tá? Então, quando ele diz, né? Que nenhum filho, né, precisa carregar o pai nas costas, ele entendeu quão forte essa filha era e que queria realmente carregar esses pais nas costas e carregou durante muito tempo essa família. Por isso que a gente fala de uma filha parentificada, né? E ali, né, o filme termina, né, com a família reunida, com o Rex falecido, o pai faleceu e a família ali, e eles brindando e contando as histórias, um momento muito bonito, né? E eles brindam, né, que eles tiveram a sorte de ter o Rex na vida e depois passam cenas reais, né, da Janete com os irmãos e é muito bacana, tá? Da mãe também. É um momento muito legal. Então a gente pode falar sobre esses pais negligentes, esses pais que abandonam emocionalmente, e fisicamente no sentido do cuidado mesmo primário, básico, tá? De comida, banho, água, né? As roupas. Então, isso a gente fala de uma negligência mesmo, né, de um abandono. Com certeza, uma criança ferida. Então, o trabalho da criança ferida também pode ser feito, né, com a Janete, e você pode indicar também para os seus clientes, ou então para você, caso você também queira ver a sua criança. Existe uma história de criança ferida, tá? De uma filha parentificada, abusos, dependências, codependências, tá? E eu acho que aconteceu também um lugar muito do perdão. No momento que a Janete passa, né, e vai para o banheiro e integra esse pai, eu acho que ali também ela teve a possibilidade de perdoar esse pai, né, a ponto de depois encontrar com ele e conversar com ele, tá? Então, é um filme muito bonito, né? Eu acho que vale muito a pena, né, assistir. Se você é terapeuta, né, psicólogo, pode indicar para os seus clientes dentro dessas temáticas, né, e você pode conversar com seus clientes depois disso, tá bom? Então, espero que você assista, espero que você tenha gostado também, né, daquilo que eu trouxe para você. Um beijo grande.